Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Léo Ortiz é dúvida no Flamengo e João Vitor deve ser titular pela primeira vez no Brasileirão. Atualização da situação do nosso artilheiro Pedro. River Plate pode perder zagueiro Lautaro Rivero para o Flamengo. Vem aí um pacotão histórico. O Fla se prepara para anunciar 4 reforços que vão balançar o futebol brasileiro. Essas e outras você confere agora. Fique comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo tem problemas na zaga para o jogo contra o Sport Recife no sábado às 18h30, horário de Brasília, na Arena de Pernambuco, porque o Léo Ortiz está no departamento médico e o reserva imediato Danilo está com a seleção brasileira e a situação abre espaço para a estreia do jovem João Vitor como titular do Brasileirão. A ausência do Ortiz ainda não está confirmada, mas dificilmente ele vai ficar à disposição, porque sofreu aí um estiramento no tornozelo direito lá no dia 19 de outubro e se esforçou muito para jogar no jogo contra o Racing na semifinal da Libertadores no dia 29. Depois ele não voltou mais, ficou em tratamento por causa de dores no local e por isso ele não tem feito trabalhos no campo. O time vai ter 2 treinos, hoje e amanhã, antes dessa viagem aí para Recife. O Léo Ortiz vai precisar ser liberado pelo departamento médico se for a campo com o grupo para que ele possa aí ser realmente relacionado. Sem o Ortiz e o Danilo, as opções para o Felipe Luiz escalar na zaga são os 2 jovens, Cleiton e João Vitor. A tendência é que esse segundo ganhe a sua primeira chance como titular no Brasileirão. Ele já havia começado jogando no Carioca e na Copa do Brasil. A sua última partida pelo profissional foi justamente contra o Sport, entrando no segundo tempo da vitória aqui no Maracanã. João Vitor chegou ao Flamengo em 2018 e desde então pulou etapas na categoria. Aos 16 já treinava com a categoria sub-20 e era convocado com frequência para a Seleção Brasileira sub-17, pela qual disputou o Campeonato Mundial da categoria em 2023. Depois passou a figurar nas convocações da Seleção sub-20. Ele estreou pelo profissional do Flamengo aos 17 anos, em dezembro do ano passado, contra o Criciúma. A joia tem contrato com o clube até o final de 2029 com multa de 70 milhões de euros, 429 milhões de reais na cotação atual para equipes do exterior. Muito bom jogador esse menino João Vitor. Eu vou estar aqui torcendo muito por você, meu querido. Você é joia da casa. A temporada 2025 ainda não acabou, mas o planejamento para o ano que vem já está sendo traçado a todo vapor pelo Flamengo. E a prioridade vai ser manter a base principal do elenco e resistir a propostas por jogadores titulares. Por outro lado, jogadores que perderam espaço devem mesmo deixar o clube. As principais decisões serão tomadas no final da temporada, de acordo com o que acontecer na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Mas a saída de jogadores é tema desde a última janela de transferências, quando a diretoria do clube admitia negociar alguns nomes, o que só não aconteceu por falta de propostas interessantes. 3 jogadores do atual elenco já têm saídas acertadas para o ano que vem. O goleiro Matheus Cunha, que assinou um pré-contrato com o Cruzeiro de Belo Horizonte, e o zagueiro Cleiton tem acordo com o Wolfsburg da Alemanha. Já o zagueiro Pablo, que tem treinado a parte do elenco, tem vínculo até dezembro e com certeza vai sair. Um dos nomes negociáveis é o Alan, que tem contrato até o final de 2027. O volante teve oportunidades nesse ano, com 34 jogos, mas não aproveitou a ponto de se tornar indispensável ao clube. As contratações dos meio-campistas Jorginho e Saul, no meio desse ano, elevaram o nível de concorrência e diminuíram de uma vez por todas as chances do Alan.
Michael e Everton Cebolinha, com salários considerados altos e pouco retorno dentro de campo em 2025, estão na frente da fila para a saída do Flamengo. O Michael até já recebeu algumas propostas do mundo árabe, mas não houve acordo. O clube entende que para a liberação dos jogadores vai ser necessária ofertas que valham o investimento que já foi feito. Outro que está no fim da fila de oportunidades é o centroavante Juninho. Contratado com o aval do Felipe Luiz no início da temporada, o atacante não se firmou. Recentemente, mesmo com o Pedro lesionado, o Flamengo tem optado por improvisar peças de referência no ataque. O treinador disse mais uma vez, em entrevistas coletivas, que as chances são dadas de acordo com o que ele vê nos treinamentos da semana. O campo fala, indicando que o Juninho está atrás dos seus companheiros. Outro setor a ser avaliado pela diretoria é a lateral esquerda. Hoje o Flamengo tem 3 jogadores na posição. Alexandre é o titular, Vinha e Ayrton Lucas costumam revezar no banco de reservas. Existe um boato que o Vinha vai estar saindo em 2026. O Uruguai, no entanto, teve menos chances com o Felipe Luiz. Quando o Alexandre é desfalque, o técnico sempre prioriza o Ayrton Lucas. O Pedro já treinou com o grupo do Flamengo, mas como está a recuperação do camisa 9? Como todos nós já sabemos, ele se recupera de uma fratura no antebraço direito. Ele refez os seus exames nessa semana e trocou a imobilização. Antes ele estava usando uma acima do cotovelo e agora, depois desse exame, ele passou a usar uma abaixo do cotovelo que dá mais mobilidade para ele nos movimentos. E é justamente por conta dessa imobilização que ele já começou a fazer atividades com o grupo ontem. Mas calma aí, ainda é uma atividade um pouco leve, porque ele não faz nenhum enfrentamento de confronto direto com seus companheiros. Ele apenas mantém o ritmo de jogo, mas já faz atividades com bola e com o resto do grupo, com treinamentos ainda parciais. A sua recuperação vai muito bem, obrigado. E a expectativa do departamento médico do Flamengo é que o Pedro volte a ser relacionado na semana da Libertadores. Boa notícia. Mas pode ser que ele esteja mesmo também à disposição contra o Atlético Mineiro. Ou somente vai ser contra o Palmeiras na final da Libertadores. A boa notícia é que o Jorginho já faz algumas atividades no campo e se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, mas ainda não é presença garantida para essa partida de sábado. Com certeza o Felipe Luiz não vai colocá-lo nessa partida. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, dá uma hypada no vídeo e valeu, tá tudo certo, muito obrigado. O Flamengo estuda aceitar a oferta feita pela Leila Pereira, presidente do Palmeiras, para trazer os seus jogadores convocados de volta ao Brasil após a data FIFA. Olha aí como mudam as coisas. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal O Globo. A Leila já disponibilizou seu avião particular que vai ser utilizado para a volta aí do Vitor Roque. E já acertou também a carona do Fabrício Bruno, do Paulo Henrique do Vasco e do Luciano Juba do Bahia. Segundo a presidente, a intenção é colaborar com os clubes brasileiros, independentemente da rivalidade dentro de campo. Aspas, o Bahia entrou em contato conosco e perguntou se o Luciano Juba também poderia voltar ao Brasil no meu avião. Eu disse que não haveria problema nenhum. Pelo contrário, eu ficaria contente em ajudar. Aliás, se mais algum clube estiver interessado que os seus atletas convocados para a seleção brasileira retornem ao Brasil comigo e com o Vitor Roque, é só me pedir. Tendo espaço no avião, eu faço questão de colaborar. Como eu sempre digo, a rivalidade tem que ficar somente dentro do campo. Fora dele, os clubes deveriam se unir cada vez mais em prol do crescimento do futebol brasileiro, fecha aspas, disse lá a presidente do Palmeiras. No Flamengo, o departamento de futebol avalia a viabilidade de embarcar alguns jogadores na aeronave da presidente do Palmeiras. A ideia é facilitar a volta do Danilo e do Alexandro, ambos convocados aí também pela seleção brasileira.
No entanto, a princípio, o Flamengo já avaliava fretar uma aeronave para buscar a dupla e, eventualmente, outros jogadores que servem às suas seleções, como é o caso do Varela, do Vinha, do Arrascaeta, do Carrascal e do Plata. Com a provável ausência na Copa Libertadores 2026, o River Plate pode ter que cortar gastos para a próxima temporada e, diante disso, pode vender o seu zagueiro Lautaro Rivero. Ele interessa ao Flamengo e ainda não foi procurado por times da Europa. Aos 22 anos, o Rivero tem contrato com o River Plate até dezembro de 2028. O canhoto chegou a fazer a sua estreia pela seleção da Argentina em outubro, quando atuou 45 minutos no amistoso contra a equipe de Porto Rico, onde a seleção goleou por 6-0. Além do River Plate, o Lautaro Rivero também defendeu as cores do Central de Córdoba. Até o momento, ele tem 35 jogos na temporada, 14 deles pelo River, com 2 gols marcados e 1 assistência. De acordo com dados do site SofaScore, o Rivero tem o valor de mercado avaliado em 4,2 milhões de euros, ou seja, 25,8 milhões de reais na cotação atual. Conforme informações do portal Bola VIP Brasil, o Flamengo na próxima temporada vai entrar firme no mercado da bola em busca de reforços que elevem ainda mais o seu elenco. E nos bastidores, vários nomes já estão sendo ventilados. Até aqui, 5 são tidos como os principais alvos do Flamengo para 2026. São eles o goleiro Cambeses, do Racing, grande goleiro, o zagueiro Lautaro Riveiro, e do River Plate, que a gente acabou de falar aqui, o meio-atacante John Arias, do Wolverhampton, da Inglaterra, o centroavante Lucas Beltrán, da Fiorentina, e o outro centroavante Tati Castellanos, da Lazio, que, inclusive, segundo informações de bastidores, já tem um acordo verbal firmado com o José Boto, e a Lazio já topa negociá-lo na próxima janela de transferências de janeiro de 2026. Por se tratar de um pacotão de reforços de alto nível, com nomes de peso, a diretoria do Mengão vai precisar sim abrir os cofres e pagar um valor astronômico para fechar as contratações que vão abalar o futebol brasileiro. Mas o clube garante que está preparado financeiramente para fazer esses investimentos elevados, porque também vai estar vendendo jogadores de peso do seu elenco. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada no vídeo, porque isso é muito importante para o nosso crescimento. Um grande abraço para você, bora ser feliz e pra cima deles, Mengão!